Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado em um trecho de uma das mais famosas palestras do Dr. Bruce Lipton. Então, bora começar. Nas palavras dele, a partir de agora eu vou falar sobre a natureza das duas partes da mente e o motivo pelo qual às vezes temos dificuldade em controlar nossa vida. A primeira coisa é a seguinte: existem sinais que são emitidos pelo ambiente interno e externo. Logo, a função do cérebro é perceber e interpretar esses sinais e depois enviar essas informações para as células, para que assim elas possam controlar o comportamento e a genética. Portanto, a função do cérebro é a percepção, e a partir dela a mente é criada. Bom, provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar do efeito placebo. E para quem não conhece, o efeito placebo é quando você tem um pensamento positivo tão forte de que algo pode te curar, que mesmo tomando um mero comprimido de açúcar, aquilo é capaz de te curar da mesma forma, pois você acreditou plenamente que estava tomando o remédio verdadeiro. Mas no fundo não foi o comprimido que te curou, e sim o seu pensamento. E as estatísticas mostram que cerca de 1/3 de todas as curas médicas, incluindo cirurgias, são resultado do efeito placebo. Bom, então agora já entendemos que o efeito placebo tem a ver com um pensamento positivo sobre algo. Mas o que acontece quando temos um pensamento negativo sobre alguma coisa? Em poucas palavras, o pensamento negativo gera o que é chamado de efeito nocebo. E da mesma forma que o efeito placebo pode te curar, o efeito nocebo pode te matar. Ambos têm a mesma força, porém um é positivo e o outro é negativo. Um cura e o outro adoece. A questão é que o pensamento negativo tem o potencial de gerar todos os efeitos da quimioterapia. E o mais intrigante é o seguinte: se um médico te disser que você tem uma doença incurável e que logo irá morrer, o fato de ele ser uma autoridade te gera uma forte crença naquilo que ele disse. Crença essa que terá a capacidade de te gerar uma doença que posteriormente causará a sua morte. Sendo assim, a crença se torna uma ferramenta importante na medicina. Então, por exemplo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de um medicamento chamado Prozac. Todos os anos, bilhões de dólares são gastos na compra desse remédio. Só que tem um detalhe: o Prozac não é nem um pouco melhor do que um comprimido de açúcar, portanto ele não passa de um placebo. Mas ainda assim, as pessoas que o tomam acreditam tanto na droga que elas acabam melhorando. Então, basicamente, se você acredita que algo é bom ou ruim para você, de qualquer forma você estará certo. E isso nos leva a refletir no fato de que, se tivéssemos sido programados com crenças mais fortes e positivas durante nossa vida, nós com certeza seríamos muito mais fortes do que somos agora. Uma questão importante a ser levantada é: de onde vêm as nossas percepções? Bom, em primeiro lugar, vem da genética, pois nós já nascemos com certos instintos. Por exemplo, não é preciso ensinar uma criança a como retirar a mão do fogo. Além disso, todo bebê consegue nadar a partir do momento em que nasce, e isso gera a seguinte dúvida: se todos nós já nascemos com o instinto e a capacidade de nadar, então por que temos que ensinar as crianças a nadar? E isso está relacionado à segunda fonte de percepção, que é a mente subconsciente, pois é lá que os nossos hábitos e aprendizados são registrados. Quando um bebê é muito novo, os pais têm bastante medo de que ele se afogue. Então, toda vez que o bebê se aproxima da água, os pais imediatamente se assustam, gritam, expressam medo, e assim o bebê aprende que a água é perigosa e passa a ter medo dela, pois foi isso que ele viu seus pais expressando. Dessa forma, o comportamento aprendido pode substituir os instintos. A terceira fonte de percepção é a mente consciente, na qual é diferente da mente subconsciente, pois a mente subconsciente tem hábitos aprendidos, enquanto a mente consciente tem uma programação criativa. Quando você está consciente, você consegue reescrever seus instintos, e quando você se torna consciente, você consegue reescrever as experiências da sua vida. Então é importante reconhecer que a principal coisa que não estamos usando o suficiente no nosso mundo de hoje é a consciência. Nós, pesquisadores, usamos uma coisa chamada eletroencefalograma para analisar a atividade vibracional do cérebro. E como adultos, nós temos uma enorme gama de altos e baixos na atividade cerebral durante o dia. Mas durante o nosso desenvolvimento, nós passamos de uma atividade baixa para uma atividade cada vez mais alta com o tempo. E durante os 2 primeiros anos de idade, nós nos encontramos no período com a frequência vibracional mais baixa, chamada delta,
que para um adulto significa um estado de sono e inconsciência, mas não para uma criança. Enfim, o fato é que dos 2 aos 7 anos, há uma atividade cerebral predominante mais elevada que a delta, que é a teta. A frequência teta é um estado de imaginação. É por isso que crianças entre 2 e 7 anos de idade misturam o mundo real com o mundo imaginário em suas brincadeiras. E quando a criança chega aos 7 anos, começa outro nível chamado alfa, que é uma consciência calma. E quando a criança chega aos 12 anos, ela pode expressar todos os níveis, passando pelo delta, teta, alfa, até chegar no beta. A consciência, que é a forma como pensamos, só fica disponível para as crianças depois dos 7 anos de idade, pois nos primeiros 7 anos elas só ficam num estado receptível à programação, que também é chamado de estado hipnagógico. Então, se eu quiser te hipnotizar, eu preciso abaixar suas frequências vibracionais para que assim eu consiga colocar informações no seu subconsciente. Uma criança tem que aprender milhares de coisas com relação a como se encaixar na família e na sociedade. Dessa forma, a natureza não dá à criança a consciência de criar coisas novas. Ela só lhe dá a atividade cerebral para baixar ou receber informações. E os jesuítas já diziam: me dê uma criança até os 7 anos de idade e ela pertencerá à igreja pelo resto de sua vida. Isso porque, seja lá o que acontecer nos primeiros 7 anos, essa será a primeira estrutura na mente subconsciente. E a criança nessa fase fica num estado de superaprendizagem. Para se ter ideia, uma criança de até 7 anos de idade pode aprender 3 idiomas ao mesmo tempo. Mas depois dessa idade, tentar ensinar a uma criança apenas uma língua já fica difícil. Portanto, nesse período de nossa vida é onde aprendemos os fundamentos dos relacionamentos, da família e da comunidade. Então, assim como o chimpanzé, seja lá o que o bebê ver, experimentar e aprender com a família, isso vai direto para o subconsciente. E esse é também um período em que aprendemos sobre a autoidentidade, ou seja, quem somos nós. E seja lá o que os nossos pais nos disserem, nós tendemos a nos tornar. Então, se os nossos pais dizem que somos inteligentes, brilhantes e incríveis, isso vai para a sua programação. Mas se nos dizem que somos pessoas chatas, feias ou que não somos bons o bastante, isso também vai para a sua programação. Mas tudo isso está abaixo da consciência. Portanto, você pode não saber quais são os programas que recebeu, porque naquela época você não estava totalmente consciente. Mas de uma coisa é certa, a maioria de nós não recebeu uma programação tão boa. Portanto, essas pessoas não serão tão boas quanto poderiam ser até que substituam suas programações antigas por programações novas e melhores. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.